que a parábola do semeador, ela diz, quem tem ouvidos que ouçam. Muitas pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus, não conseguem ouvir a voz de Jesus. E naquela época eles não conseguiram escutar a voz de Jesus porque eles estavam com o coração endurecidos. Quando a pessoa está com o coração endurecido, não consegue ouvir a palavra do Senhor. Jesus ele falava em parábolas. Quando ele falava em parábolas, por que os discípulos conseguiam entender? Porque eles não tinham o coração endurecido. E por que as pessoas não conseguiam entender? Porque elas tinham o coração endurecido. Então, naquela época, quando Jesus começou a falar aqui, em 13:10, falou assim, ó. Por que eles falam por parábolas? Os discípulos perguntaram para Jesus por que Jesus fala por parábolas. Aí Jesus respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Aqui é dado um entendimento que aonde está as nossas raízes. Quando ele fala dessa parábola do semeador, quando Jesus ele fala, quando a gente semeia em terra boa, esse frutifica. Quando ele semeia em terra que tem espinhos, ó, quer ver? Aqui, ó. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, né? Ou seja, quando você semeia em espinhos, vai te sufocar. Até aqui também, ó. E outra caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Quando é a questão da gente ser raso. Quando a gente encara a palavra do Senhor em algo raso, em algo sem profundidade, quando vem o dia mal, algo que o mal nos apresenta, por que a pessoa cai naquilo? Porque a pessoa não tem profundidade na palavra. Veja, a gente não pode confiar no nosso próprio entendimento. Nós tenhamos sempre que buscar a sabedoria na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, sem profundidade, ela acaba se tornando uma terra sem fundamento, sabe? Quando a gente vai edificar uma casa, edifique a casa numa rocha, né? Porque se a gente edificar uma casa na areia, por exemplo, vem o mar e destrói aquela casa. Então é sobre isso. Quando Jesus nos fala, nos pede para que nós tenhamos profundidade na palavra dele, porque assim como diz, quem tem ouvidos que ouçam, ouçam o que diz a palavra do Senhor. Aqui diz, em Mateus 13, fala assim, ó, vamos no 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. As pessoas elas esquecem daquilo que já foi semeado, da palavra que já foi profetizada sobre si, daquilo que Deus já plantou. Quando a gente não guarda essas palavras, quando a gente não guarda o nosso coração, aquilo que foi semeado é tirado de nós. Nós estamos de fato se aprofundando na palavra de Deus? Nós estamos de fato enraizando na palavra dele? Nós estamos entendendo? Nós estamos seguindo? Ou nós estamos sem raízes? Ou nós estamos escutando e simplesmente, ok, eu escutei, mas eu não apliquei na minha vida? Isso não agrada a Deus. Não é sobre isso, é sobre ser mais profundo. Aqui diz, ó, e arrebato que foi semeado do seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Aí continuando no 20. O que foi semeado em pedregais
é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada à angústia e à perseguição por causa da palavra. Logo se ofende. Isso significa que quando chega a angústia e a perseguição, aquele que não tem raiz em Deus, ó, mas não tem raiz em si mesmo, aquele que não tem raiz, quando é chegada o dia da perseguição e da angústia, esse daí cai, porque ele não tem raiz. As pessoas entendem a Deus superficialmente. As pessoas pegam muito versículos bíblicos e postam nos seus stories, por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece, lá em Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece e posta lá no Instagram. E aí o que acontece quando o dia mal chega? Eles esquecem que tudo pode naquele que fortalece. Nós somos rasos dessa maneira. Isso é ser raso. Por que a gente não se aprofunda? Se tudo posso naquele que me fortalece, quando chega o dia da angústia, o dia da perseguição, a gente tenhamos que lembrar dessas palavras, tenhamos que ter raízes nessas palavras. Nós esquecemos dessas palavras porque a gente foi superficial. Por que a gente coloca, por exemplo, um versículo na nossa bio do nosso Instagram? Ou do nosso WhatsApp, por exemplo? E a gente esquece. Às vezes, por exemplo, é Deus quem me fortalece. E por que no dia da angústia, no dia mal, eu esqueço que é Deus que me fortalece? Por que eu não me aprofundo nisso? E por que eu me abato? Porque eu não tenho raiz. Eu não tenho raiz. Então, Jesus está falando aqui para nós, quem tem ouvidos que ouçam. É tempo da gente se aprofundar mais na palavra. É tempo de nós conhecermos mais a Cristo. Assim como diz aqui a palavra, né? É tempo de nós termos raízes em Cristo, na palavra. Bom, continuando, aqui diz: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Né? Então você está ouvindo a palavra aqui agora. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Por que infrutífera? Porque Jesus ele é a videira e nós somos os ramos. E juntos nós temos que frutificar com bons frutos. Frutos que geram amor, benignidade, longevidade, bondade, alegria. E quando nós escutamos a palavra do Senhor, né? O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Quando nós escutamos as palavras, mas a gente não tenhamos cuidado, por exemplo, em guardar essa palavra, em se aprofundar nessa palavra, qualquer coisa do mundo, ó, a sedução das riquezas sufocam a palavra. Isso é o que Jesus está falando naquele tempo. Imagina no tempo de hoje. Imagina no tempo de hoje quantas pessoas ouvem a palavra de Deus e não aguardam no seu coração. E a se deixa levar pelo mundo, pela sedução, por aquilo que o mundo está mostrando. Quantas pessoas se perdem nesse caminho? Quantas pessoas se perdem nesse caminho? E isso naquele tempo, Jesus já falando, e é assim que é no tempo de hoje. Quantas pessoas estão se perdendo nesse mundo por falta de profundidade, né? Não guardem a palavra do Senhor e não entendem a palavra do semeador. Não tem profundidade nisso, não tem raiz, né? E a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, infelizmente. Mas o que foi semeado em boa terra, aquele que guarda a palavra, é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, e outro 60, e outro 30.
Aquele que guarda a palavra do Senhor, aquele que semeia em boa terra, é aquele que dará bons frutos. Você que guarda a palavra do Senhor, você que não vive nesse mundo, você que rejeita esse mundo, você dará bons frutos. E esse lugar, ele é passageiro. Esse lugar, esse mundo, ele é passageiro. Tem um lugar que nós tenhamos que zelar por lá. Esse lugar se chama Reino de Deus, Reino dos Céus. É um lugar onde Jesus nos aguarda, é onde Deus Pai Todo-Poderoso nos aguarda. É nesse lugar. Então, aqui na terra, tenhamos que dar bons frutos. Amém? Fiquem com Deus e que Deus abençoe seu dia. E se aprofundem nessa parábola do semeador, lá em Mateus 13. Se aprofundem e peçam sabedoria ao Espírito Santo de Deus, peçam sabedoria nas orações de vocês, para que Deus possa abrir o seu entendimento, que você tenha bons frutos, o que você deve deixar desse mundo e aonde você deve plantar a sua semente. Aonde você está plantando a sua semente? Porque é aonde você colherá os frutos. Amém? Se essa palavra falou com você, compartilha com alguém, se inscreve no canal para a gente crescer junto com Deus e que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.